Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de pré-algoritmos. Nessa aula vamos estudar o conceito de condicional aninhada. Para trabalhar esse conceito, vamos utilizar o seguinte exemplo. Escreva um programa que receba a média de um aluno e imprima parabéns aprovado se a média for maior ou igual a 7. Se a média for menor que 5, deve-se imprimir reprovado. E se a média for maior ou igual a 5 e também menor que 7, ou seja, se a média estiver entre 5 e 7, o programa deve imprimir em exame final. Aqui temos um exemplo, o usuário digitou o quê? Digitou 9.4 como entrada. Então, analisando essa nota 9.4, ela se enquadra em qual critério? Essa nota é maior ou igual a 7. Então, vai ser impresso parabéns, aprovado. Beleza, aqui temos outro exemplo, o usuário digitou 6.4. Então, vamos analisar os casos, né? No caso, essa nota 6.4 é maior ou igual a 7? Não. Essa nota 6.4 é menor que 5? Também não. E essa nota 6.4 está entre 5 e 7? Sim. Então, vai ser impressa aqui ó, em exame final. Beleza? Vamos escrever um programa para resolver esse problema. Estamos aqui no nosso ambiente, vamos começar a escrever o nosso programa. Então, a gente vai começar com algoritmo. Vamos dar um nome para esse algoritmo, vamos chamar de média. Vamos chamar de escola. Beleza, aqui embaixo vamos colocar fim algoritmo. Colocar agora as nossas seções. Aqui as seções para variáveis e a seção para o início do nosso algoritmo. E vamos passo a passo, né? A gente precisa analisar as entradas, processamento e saída. Que entrada o usuário ele precisa fornecer para o nosso programa? No caso, o usuário ele precisa fornecer apenas uma informação, a média. Então, a gente vai criar aqui, ó, média, 2 pontos. Como é quebrado, a gente vai declarar essa média como real. Beleza, aqui a gente vai pedir ao usuário para informar a média. Então, vamos fazer escreval. Pedir para o usuário, escreva, não informe a média. Beleza, aqui embaixo a gente vai ler essa média em particular. Agora vamos analisar os vários casos. Então o usuário pode ser aprovado, reprovado ou está em exame final. Então vamos ver primeiro o caso dele estar aprovado. Então se média maior ou igual a 7.0, então fim-se nesse caso. Então nesse caso aqui que a média é maior ou igual a 7, então a gente sabe que esse aluno ele foi, no caso, aprovado. Então vamos imprimir parabéns, aprovado. Ok, tem mais casos para a gente analisar? Tem sim. Então se ele não foi aprovado, a gente vai analisar os demais casos. Então a gente vai colocar aqui um senão para analisar os demais casos. Então se ele não foi aprovado, a gente ainda tem dois casos. O primeiro ele poderia ser reprovado e o segundo ele poderia estar em exame final. Então, de antemão a gente não sabe. Para colher essa informação a gente tem que fazer a pergunta ao computador. No caso, vamos perguntar se ele foi, no caso, reprovado. Então, para ser reprovado, tinha que acontecer o quê? Então, se média for menor que 5, então a gente sabe de antemão, ó, que no caso, se média for menor que 5, sabemos de antemão que o usuário ele foi o quê? Foi reprovado. Beleza. E aqui, ó, se ele não foi, se a média dele não é maior que 7, ou seja, ele não foi aprovado. E se a média dele não for menor que 5, ou seja, ele não foi reprovado. Então, o que é que vai acontecer? Então, a gente vai colocar se não aqui e vai imprimir, escrever no caso o que vai acontecer. No caso dele não ser aprovado e não ser reprovado. Então, se ele não foi aprovado nem reprovado, então é porque esse aluno ele ficou em recuperação, em exame final. Beleza, o que aconteceu aqui? A gente fez o quê? Declarou uma variável, leu a média do aluno e
realizou as diferentes condições. Então, a primeira condição a gente analisou se a média desse aluno é maior ou igual a 7. Se sim, a gente imprimiu parabéns aprovado. Se não, então uma série de coisas pode acontecer. Então, aqui está as instruções, aqui entre o se não e o fim se. Desse primeiro caso, desse primeiro se aqui, com essa condição, média maior ou igual a 7. Então, se isso for verdadeiro, ele faz isso. Se não, ele vai fazer toda essa análise. Então, se a nota não for maior ou igual a 7, ele vai analisar essa nota desse usuário. É menor que 5. Se sim, ele vai imprimir reprovado. Se não, ele vai imprimir em exame final. Percebe que a gente colocou uma condição. Essa condição aqui do média menor ou igual a 5 dentro de outra condição. Dentro do se não, dessa condição aqui, média maior ou igual a 7. Então, a gente criou meio que um ninho. Por isso que é chamado aqui de condições aneadas. Quando é que você utiliza a condição aneada? Quando você tem, no caso, 3 ou mais condições para analisar e você vai entrar em apenas uma dessas condições. No caso aqui, não tem como a gente entrar em mais de uma, porque o aluno ou ele é aprovado, ou ele é reprovado, ou ele fica em exame final. Não tem como ele ser, por exemplo, aprovado e ficar em exame final ao mesmo tempo. Então, vamos executar para ver como nosso programa está se comportando. Formar aqui a média, eu vou informar 8. Formar 9.4, que era a nota que estava no ambiente. Vamos executar aqui passo a passo. Então, informe a média 9.4. Beleza, vamos analisar. A média tem que valor? Tem valor 9.4. Esse 9.4 ela é maior ou igual a 7? Sim. Então vai ser impresso o quê? Parabéns, aprovado. Então, como já caiu dentro de uma condição, ele não executa o resto das condições aqui do se, e o nosso programa ele é finalizado. Imprimindo na tela, parabéns, aprovado. Vamos colocar agora outra nota. Vamos colocar a nota agora. Caso formar a nota agora 4. Beleza, então a nota do usuário foi 4. Então a gente está analisando 4 maior ou igual a 7. Não, então ele vai executar todas essas instruções aqui do se não. Beleza. Então dentro do se não ele tem outro se que está analisando o que? Se média é menor que 5. Então 4 é menor que 5. Sim. Então a gente vai fazer o que? Vai imprimir, reprovado. Beleza, como já caiu dentro de um desses critérios, nosso programa finaliza o se e o nosso programa é finalizado imprimindo na tela apenas reprovado. Beleza, executando mais uma vez. Vamos colocar aqui a nota agora 6.4. Então a gente está analisando. 6.4 é maior ou igual a 7? Não. Ele vai executar as instruções do se. Então, dentro as instruções do se não, perdão. Beleza, dentro desse se não tem várias instruções. No caso aqui, ele vai analisar a instrução se essa média ela é menor que 5. Então, 6.4 é menor que 5? Não, então ele vai executar a instrução do se não. Desse último se não aqui, porque ele nem entrou na primeira condição, nem entrou na segunda condição. Então, se ele não foi aprovado nem reprovado, ele só pode ter ficado em exame final. Que foi impresso em exame final e o programa foi finalizado. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.